notícias que a gente não gosta de dar, mas que são necessárias. A gente fala muito aqui no JC, né, na alta dos preços dos combustíveis, dos alimentos, e claro, quanto isso impacta diretamente na nossa vida, no nosso dia a dia. De acordo com dados que foram divulgados hoje, inclusive, no país, mais de 120 milhões de pessoas sofrem com a chamada insegurança alimentar. Você sabe o que isso significa? Bom, basicamente é quando uma pessoa ou família enfrenta dificuldades para satisfazer suas necessidades alimentares. Ainda pior que ela é a fome, que representa a ausência total de ter o que comer. Por exemplo, agora, hora do jantar, várias pessoas simplesmente não têm o que comer. E aí, quando o assunto é esse, o Nordeste é a segunda região que mais sofre com esse tipo de situação. A cada ida ao supermercado, a certeza de que está cada vez mais difícil fazer uma feira completa ou adequar o orçamento às constantes altas de preço. Nunca é a mesma coisa. A gente vai com a quantia, não dá mais. Ou você tem que mudar de marca inferior para poder ir driblando essa crise que está. Né? O alimento aumenta todo mês aumenta, acho que 15 dias está aumentando. O salário da gente não sai do canto. Cada dia mais você traz menos coisa para casa, as coisas muito alto o preço. É realmente, querendo ou não, desanimador às vezes, né, pra gente, trabalhador. Se não tá fácil para quem tem emprego e renda, imagine para um desempregado lidar com uma inflação que em um ano já acumula uma alta de 12%. Isso sem falar no preço do botijão de gás, da energia elétrica e de tudo que envolve as despesas domésticas. O resultado disso a gente vê nas ruas. Seja de dia ou à noite, se tornou comum ver cenas como essa, de pessoas pedindo ajuda para conseguir se alimentar, principalmente na porta dos supermercados. É dessa forma que Lindacir livra os filhos da fome. Vem, que a necessidade tem que vir, né? Paga aluguel, tem que dar de comer minha filha. Aí tem que vir, eu não vou deixar passar fome, minha filha. Francisco, que é formado em Relações Internacionais, mas está desempregado, também precisa apelar para a solidariedade. Resolvi estar pedindo para poder viver sozinho, não morar nas ruas, ter um lugar para me residir, né? E poder terminar meu curso superior. O que Francisco e Lindacir estão enfrentando é semelhante à realidade de 125 milhões de brasileiros que estão em situação de insegurança alimentar. Os dados que analisam o impacto da pandemia da Covid-19 são do mais novo levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar, realizada entre novembro de 2021 e abril desse ano. Insegurança alimentar é quando uma família não consegue ter acesso constante aos alimentos que ela precisa para o seu dia a dia. Ou seja, quando começa a ter menos alimento, ou ela tem que trocar os alimentos, ou mesmo a falta de alimentos no domicílio. De acordo com a pesquisa, mais de 32 milhões de brasileiros estão com insegurança alimentar moderada, o que significa não contar com alimentos em quantidade suficiente. Já 33 milhões estão no patamar mais grave, o da fome, número que representa um acréscimo de 14 milhões de brasileiros em relação ao último levantamento realizado no fim de 2020, que analisou o impacto do primeiro ano de pandemia. Na época, eram 19 milhões. Mas como explicar tanta gente nessa situação? Como explicar alimentos tão caros? A pandemia não é a única responsável. Normalmente a economia capitalista, ela se desenvolve em ciclos de crescimento e decrescimento. Portanto, isso é inerente à economia e é um movimento normal, independente de qualquer coisa externa, é gerado pela própria economia. O problema nosso atualmente é que isto está sendo perturbado, tumultuado por fatores que nada tem a ver com a economia. Um deles, que foi o primeiro que perturbou a nossa vida aqui, foi o coronavírus. Com a vacinação, o coronavírus foi um pouco debelado, a situação começou a melhorar e a economia começou a se recuperar muito lentamente. Do fim do ano passado para cá, há uma certa recuperação da economia. E é precisamente nesse momento em que a gente começa a sair do sufoco
que vem a história da guerra da Rússia com a Ucrânia, não é? Em termos regionais, o Nordeste é a segunda que mais sofre com esses impactos, enquanto que o percentual da população brasileira com insegurança alimentar é de 58%, aqui é de 68%. Já a fome atinge 21% dos nordestinos e 15% dos brasileiros. Ela está muito relacionado com a redução de qualidade de vida, está muito relacionado com problemas mentais, está muito relacionado com a violência e as trocas dos alimentos, né? Quando você começa a trocar, você geralmente troca por alimentos mais baratos, né? E são alimentos menos saudáveis. Então, por um lado, a insegurança alimentar afeta as pessoas, né? Do ponto de vista do excesso de peso, ou seja, né, má alimentação, né, obesidade, esse é um lado da insegurança alimentar. E o outro lado da insegurança alimentar é o lado da falta de comida, mesmo da fome, né, que é a violação de um direito humano fundamental. O que resta para muitos é contar com a empatia. Graças a Deus, a maioria das pessoas é boa, entende, e só uma pequena minoria que trata com agressividade.